Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem pelas nossas redes, especialmente as engenheiras e os engenheiros de todas as modalidades da engenharia. Estamos iniciando mais um evento online promovido pelo SENGRS e eu sou César Henrique Ferreira, engenheiro agrônomo, diretor administrativo e presidente eleito do Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul. O nosso debate desta tarde está inserido na programação da Semana do Engenheiro, quando comemoramos o Dia do Engenheiro na próxima sexta-feira, dia 11 de dezembro. Eu quero desde já aqui agradecer de maneira muito especial aos colegas da Habitat Inovação, parceira do SENGE, nesta iniciativa. O tema desta tarde é o futuro do engenheiro e da engenharia. Eu considero que a inovação é a matéria-prima, né, da engenharia e também a engenharia, obviamente, o motor do desenvolvimento. Se olharmos a história, veremos que inovar, otimizar processos, produzir mais em menos tempo e com objetivos cada vez mais ambiciosos e de forma sustentável, são tarefas que vêm desafiando os engenheiros e a engenharia desde sempre. Portanto, tratarmos do futuro do engenheiro e da engenharia é antevermos o destino dos povos, o futuro das nações, o rumo das organizações e da vida das pessoas. Diante de possibilidades que até bem pouco tempo atrás não passavam de ficção, mas que hoje muitas delas já são realidade, muito graças ao trabalho dos colegas engenheiros e da engenharia. Da mesma forma, é preciso reconhecer que o mercado de trabalho, da forma como os colegas, por exemplo, da minha geração, após concluírem o curso, enfrentaram, não é mais o mesmo, definitivamente não é. Com certeza, também não será o mesmo daqui a 5, 10 ou 20 anos, quando muitos ainda estarão no mercado, trabalhando ao lado de sucessivas gerações de profissionais que se formaram e que se formarão a cada ano. A inovação, a tecnologia e o conhecimento já nos deram provas suficientes, não é, de que da sua expansão exponencial das possibilidades das engenharias. Assim, diante dessa velocidade vertiginosa das transformações, nós vemos com muito bons olhos a inserção desse tema nos ambientes acadêmicos, nas instituições, nas empresas, na sociedade. Considerando ainda o gigantesco desafio, né, que o Brasil precisa enfrentar rumo ao desenvolvimento socioeconômico sustentável, esse debate então precisa acontecer. Ele é urgente, é imprescindível. E para encerrar aqui eu quero saudar mais uma vez a todos e passar o comando para o colega professor da PUC, Luiz Humberto Vilvoc, que também é diretor eleito do nosso SENGE, que fará a moderação deste debate. Desejo a todos, portanto, um excelente evento e mesmo que em ambiente remoto, né, sejam todos muito bem-vindos ao nosso SENGE. Está comigo já? Todos me escutam? Tranquilo? Então tá bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos os colegas do nosso sindicato, dos engenheiros do Rio Grande do Sul. Queria cumprimentar em primeiro lugar o nosso presidente, né, eleito, o engenheiro César Henrique Ferreira, que já nos anunciou aqui a esse debate online, né, que tem como título O Futuro do Engenheiro e da Engenharia. Fico muito honrado por ter sido chamado para moderar esse debate, introduzir um pouco o tema, com os colegas aqui que estão acompanhando essa live, e tenho a honra de estar aqui, né, rodeado de vários colegas aí com uma larga experiência profissional nesse sentido. Então, com o papel de moderador, eu quero, e de mediador, eu quero ser o mais breve possível, muito embora, como professor, a gente fala muito, né, como estava dizendo com o professor Luiz Carlos, né, mas os meus colegas aqui vão me frear, e eu pretendo aí ser o mais breve possível.
Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo sobre essa questão do futuro da engenharia, do papel do engenheiro. Como engenheiro agrônomo que sou, eu tenho o meu mestrado em economia, o doutorado em administração, trabalho nessa área de inovação, empreendedorismo e criatividade, já coordenei vários projetos aí, um dos mais recentes tem aqui o meu coordenador geral, né, o Pacto Alegre, né, que tenho muita honra de ter feito parte da equipe inicial que concebeu aí o projeto, né, que está em muito boas mãos, sempre esteve com o Luiz Carlos, eu coordenei a parte técnica, e falo diante dessa peculiaridade, né, desde 97 eu tenho, além de professor, eu tenho uma empresa de consultoria que obviamente trabalha muito mais nas franjas das minhas atividades docentes de gestão universitária, mas eu sempre, desde o início, né, formado desde 89, eu sempre tive como ímpeto essa ideia de que o engenheiro, ele é, por si só, até por formação, um sujeito que vê as coisas e não se conforma com o que vê, ele engenheira, né? Ele bota a mão na massa e faz a coisa acontecer, ele interage com o seu meio, o seu contexto e procura melhorar aquilo que ele enxerga. Então, o ato de empreender é o ato de se mexer, de apresentar alguma coisa, né? E já, em primeiro lugar, já faço essa ressalva, que parece uma confusão permanente, e fico até perplexo que ainda tenhamos essa confusão, de que a defesa do empreendedorismo é a defesa do empresariamento, né, de ter uma empresa. Eu sempre digo que empresário é um tipo de empreendedor. Eu conheço vários empresários que não são empreendedores e conheço vários empreendedores que não são empresários. E aí explico o que significa isso, né? O empresário não empreendedor é aquele que recebe a empresa, por exemplo, dos seus descendentes e não sabe o que fazer com ela. A gente vê vários casos de sucessão familiar onde as pessoas, por uma questão de herança, recebem um negócio, um projeto e só fazem besteira, né? E acabam dilapidando um patrimônio familiar conquistado pelos seus antecessores. Portanto, ele é empresário, é dono de uma empresa e não é empreendedor, né? Contrariamente, você vai encontrar muitos empreendedores que trabalham, por exemplo, na iniciativa pública, né, no serviço público. São aquelas pessoas que notam uma realidade social, uma realidade da nossa comunidade, e não se conformando com elas, apresentam projetos de melhoria de contexto, de sociedade, de cidade. E, portanto, são coordenadores, líderes de projetos, são absolutamente empreendedores. Então, eu nem gostaria de entrar nesse debate com meus colegas, porque isso tem que estar acabado, não tem mais o que discutir. Empreendedor é o sujeito que faz acontecer. Pode até abrir uma empresa, mas pode desenvolver e ser coordenador, líder de um grande projeto. Então, eu me considero empreendedor desde que me formei, até antes mesmo de ter me formado, nas ações que eu empreendi. Não tenho nenhuma, tenho uma empresa, uma MEI hoje, que é uma empresa que eu utilizo para alguma consultoria, algum evento, algum curso de pós-graduação, né, do qual me exigem ter um CNPJ, mas eu sou, há 30 e poucos anos, professor universitário com muito orgulho, e é esse o lugar da minha fala, é esse o lugar onde eu me sinto feliz com os meus alunos desenvolvendo projetos, não só para dentro do meio acadêmico, como também para a sociedade que me conforme. E adoro estimular os meus alunos a eles sim assumirem o empreendedorismo. Da mesma forma, também gostaria de dizer que nos últimos 10, 15 anos, as minhas disciplinas na universidade são justamente essa que eu venho colocar aqui e provocar os meus colegas convidados para essa mesa. Nós precisamos urgentemente aumentar o ímpeto empreendedor da nossa categoria como engenheiros, porque se nós somos, per si, pessoas que desenvolvem coisas e colocam essas coisas, esses produtos, esses serviços, esses projetos no mercado, na sociedade, nós precisamos com que esses nossos colegas, mais digamos assim, em vias de formação,
tenham ferramentas de gestão que eu coaduno como 2 tipos: ferramentas de hard skills, ferramentas técnicas de gestão, de finanças, de marketing, de desenvolvimento de projetos. Temos aí vários organismos, como o PMI é um exemplo, né, de gestão de projetos de desenvolvimento, como também o segundo grande hoje, muito em foco, e eu gostaria de ver na fala dos meus colegas, eu acho que pelo cardápio aqui já me anunciado, vão comentar sobre isso, o que eu considero como as soft skills. O que são as soft skills ou as habilidades soft, né? São a inteligência emocional, a capacidade de articular o seu pensamento e trabalhar em coletividade, liderar grupos, assumir uma postura de comunicação não violenta, de saber buscar recursos para a realização dos seus projetos, de articular e trabalhar com os contraditórios e saber lidar, porque não somos unanimidade e, graças a Deus, vivemos um mundo cada vez mais diverso em todos os níveis, né? Etários, sociais, étnicos, né? Enfim, todas essas questões que estão nos rodeando hoje e o apelo à diversidade, quanto mais diverso o ambiente, mais rico nós temos, porque vamos ter várias lentes atuando sobre um determinado projeto, né? E mais amplo vai ser esse trabalho. Mas essas são skills, de novo, soft skills, absolutamente imprescindíveis para o engenheiro líder de projeto, para aquele que vai conduzir de forma empreendedora os seus projetos, seja no desenvolvimento de um negócio, seja no desenvolvimento de um projeto social da área pública, seja um projeto acadêmico e de pesquisa, né? E isso, para mim, é uma área que precisamos estimular, incentivar cada vez mais ao longo desse percurso. Então, resumindo, né, o que nós temos que agregar, e fico muito feliz nesse debate, nesse momento aqui, discutindo o futuro da nossa carreira, e eu como professor universitário, onde tenho vários futuros engenheiros passando pelas minhas salas de aula, eu sempre digo para os meninos, desenvolvam projetos com alta ambição, com alta responsabilidade social, com alta visão ética, né? Buscando o máximo de recursos possíveis e que vocês sejam líderes de uma sociedade que precisa estar gerando riqueza, empregos, impostos, negócios, serviços públicos de qualidade. Nós temos uma gama enorme de desafios, né, e oportunidades gigantescas, desde que sejamos bem formados, possamos trabalhar de forma integrada com ótimas tecnologias que estão ao nosso alcance hoje e, né, talvez aí seja o grande desafio do nosso sindicato. E eu bato nessa tecla desde que fui convidado pela atual diretoria para me juntar a essa digamos assim, a essa bandeira de que nós precisamos fazer com que os nossos jovens futuros engenheiros ou engenheiros recém-formados possam assumir o seu protagonismo para que a gente possa transformar essa grande nação, né, essa grande nação riquíssima em recursos naturais, em água, em alimentos, em commodities, em valor agregado, em projetos e negócios e atividades que agreguem renda, recursos, riqueza a partir da nossa atuação. Eu acho que esse está chegado aí, nós estamos vivendo um ano atípico e terrível da pandemia, nós não podemos mais depender de um país fornecedor de respiradores, né, ou de EPIs, onde nós abrimos mão do nosso protagonismo por meia dúzia de vantagens comparativas, e nós precisamos reassumir o nosso protagonismo como engenheiros e como uma categoria que não se acostuma com o status quo, que vai lá e faz e modifica seus negócios.
Esse é o meu recado inicial, e com isso eu passaria de imediato à nossa grande engenheira aqui presente. Que bom que as mulheres estão aumentando a sua importância, e nessa diretoria nova temos várias colegas extremamente competentes. A mulher tem um papel, a mulher engenheira tem um papel preponderante nesse cenário de diversidade, tá? de comunhão dessas relações, e com isso eu passaria, então, a nossa colega engenheira Daniela Cordeiro, que é cofundadora da Habitat e da Moeda do Bem, acionista da STE, Serviços Técnicos de Engenharia, especialista em pedagogia da cooperação e metodologias colaborativas. Temos muito a compartilhar, Daniela, porque venho trabalhando nessa área de métodos ágeis e trabalhos colaborativos desde a fundação lá do nosso laboratório de criatividade no Tecnopuc, né? E tenho certeza que vamos ficar enriquecidos com o teu depoimento na sequência. E depois da tua fala, eu apresento os demais colegas aqui presentes. Pode ser assim? Então, Dani, com a palavra é tua. Tá bem. Muito obrigada, Luiz. Acho que o teu discurso vai muito de encontro com o que eu estava aqui pensando em falar. Que bom que tu já trouxeste bastante do que eu ia falar. Então, assim, a minha fala fica um pouco mais curta e a gente tem mais tempo de compartilhar no fim. Eu sou a Daniela Cordeiro, como ele falou, sou engenheira civil e sou uma das acionistas da STE, sócia do Habitat, junto com o Adriano, que está aqui, e da Moeda do Bem. E a STE, para quem não conhece, é uma empresa de engenharia de 47 anos, tem aproximadamente 600 colaboradores, e é uma empresa de engenharia bem consolidada no mercado. Enfim, eu tenho também uma formação em pedagogia da cooperação, o que me torna uma engenheira um pouquinho diferente, assim, do engenheiro normal. E aí a gente vem para aquele lugar que você estava falando sobre os rótulos que a gente acaba colocando, né? Quando pensamos em engenheiro, o que pensamos? Normalmente homens, né? Inteligente, bom com os números, mais sério, mais racional, né? E aí essa visão acaba limitando muito o que a gente poderia ver daquela pessoa. Antes de a pessoa se apresentar para a gente, se ela disser que é engenheiro, na nossa mente a gente já cria um perfil para aquele engenheiro. E aí a gente já quer colocar aquela pessoa numa caixinha conhecida e não nos abrimos para aprender com essa pessoa. Então, assim, a minha reflexão aqui muito mais vai ser nesse lugar das soft skills, que tu falou bastante antes, e contar um pouquinho também da minha experiência aqui na STE. Então, é isso, quando a gente pensa num engenheiro, a gente pensa numa pessoa mais racional, boa com os números, e muitas vezes nos esquecemos de olhar para aquele engenheiro como uma pessoa antes de qualquer outra coisa, né? Eu sou engenheira de formação, mas sempre gostei muito desse lado mais humano, né? De escutar e mais feminino. Não digo porque sou mulher, porque os homens também podem ter esse lado feminino, né? De acolhimento, de escuta, de colaboração, né? Muito mais do que a competição. E eu sentia que aqui na STE a gente poderia ir muito mais longe se a gente conversasse uns com os outros. Aqui nós éramos uma empresa de engenharia com os setores muito fechados em si mesmos. Muitas vezes até, a gente vê isso em todos os lugares, né? Não é só na empresa onde eu trabalho, mas nas universidades, nos setores públicos também, que são alguns grupos como se estivessem competindo com outros, sendo que nós estamos no mesmo lugar
e estamos em busca de um mesmo propósito, um propósito comum. E não conseguimos enxergar os outros como ferramentas e como nos ajudar a chegar mais longe. Então, quando eu cheguei aqui na STE e vi que estávamos todos assim muito setorizados e não nos abríamos para conversar uns com os outros e para buscar soluções comuns, eu estava estudando a pedagogia da cooperação e pensei, por que não levar tudo isso que eu estou aprendendo lá para dentro da empresa? Imagina um pouquinho da dificuldade assim de se trazer isso para dentro de uma empresa de, na época, 45 anos, né? E que tem muito daquela coisa, sempre foi assim e sempre deu certo, né? Eu sempre fiz desse jeito e sempre deu certo. E assim, a gente não se perguntava o porquê a gente fazia daquele jeito. E será que não teria um jeito melhor de fazer? Um jeito mais legal, um jeito que desse mais prazer? Porque sim, o trabalho pode ser prazeroso, né? Um jeito que a gente pudesse fazer junto, colaborativamente, que as pessoas fizessem parte, que não é um dizendo como tem que ser feito, né? Eu comecei a questionar isso e aí acabei criando aqui um programa que eu chamei de equipes colaborativas, que era justamente para aplicar as práticas da pedagogia da cooperação dentro da empresa, criando esses ambientes favoráveis para que as pessoas se sentissem tão à vontade que elas poderiam entregar aquilo que elas tinham de melhor. Eu só compartilho o melhor que tem em mim, todo o meu potencial, se eu confio nas pessoas que estão à minha volta. Então, era um trabalho de estabelecer alianças, parcerias, né? Eu poder, primeiro, desapegar daquilo que eu acho que eu sei, porque se eu vou para um lugar achando que eu sei tudo, que eu tenho todas as respostas, eu não me abro para que novas coisas possam aparecer e para que novas soluções, em conjunto com outras pessoas, possam ser criadas, né? Então, foi muito nesse sentido. Nós fizemos 2 turmas aqui, de 4 encontros de dia inteiro, e tu imagina explicar para os engenheiros aqui, os diretores, de que as pessoas deveriam sair do seu trabalho, perder produtividade durante um dia inteiro, 4 dias, para ficar brincando, né? E, então, assim, é uma mudança muito grande e eu acredito muito que o engenheiro do futuro, e esse futuro já é agora, já está aí, ele tem que ser aberto, ele tem que se adaptar às coisas e ele tem que agir de forma colaborativa. A gente tem que se dar conta de que a gente não faz mais nada sozinho. E que a gente tá todo mundo junto no mesmo. E que eu não tenho todas as respostas. Eu sei o que eu tenho em mim e eu preciso do olhar do outro para que ele me diga aquilo que eu não consigo enxergar. Porque eu não consigo enxergar tudo. A gente tem um filtro, né? É como se a gente usasse um óculos com um filtro, com todos os nossos valores, com todas as nossas crenças, com um monte de sujeira que não nos permite enxergar tudo. E cada um vai nos trazer um pedacinho do que pode ser a verdade, né? Então, eu acho muito rico isso, não só o engenheiro, mas todos os profissionais. Eu acredito que a partir de agora, nós vamos ter que começar a desenvolver essas qualidades de adaptabilidade, de confiar e entregar. Muitas vezes a gente não vai ter controle sobre o que vai acontecer, para não dizer nunca. Aqui, se eu vou ficar meio nervoso se eu disser que nunca vou ter controle, mas enfim. De paciência, tolerância, de escuta, né? As pessoas têm muito a oferecer se elas sentem que fazem parte, se elas sentem que são importantes realmente. E não adianta eu dizer, não, tu é importante, e aí não deixar ela falar. E aí ela me dá uma opinião e eu desconsidero, eu não escuto.
Não adianta, a gente tem que ser aquilo que a gente diz que espera, né? E a gente tem que ser aquilo que a gente espera do outro também, porque para eu ter, eu vou ter que dar. Antes de ter, eu preciso me abrir e dar, né? Então, eu acho que é isso. O que eu tenho assim para contribuir, acho que é muito mais nesse sentido do que trazendo alguma coisa técnica aqui da engenharia. Acho que vocês poderiam trazer isso com muito mais propriedade. Mas aqui na STE eu posso compartilhar com vocês que foi uma experiência incrível. As pessoas começaram a dizer que gostaram muito do programa porque passaram a não se sentir mais como números. E isso tem muito do engenheiro, né? Eu quero número, eu quero produção. E as pessoas disseram: agora eu não me sinto mais como um número, eu me sinto como uma pessoa. Eu estou sendo vista como uma pessoa, não como um número num contrato, né? E isso faz toda a diferença, porque daí essas pessoas vão se sentir felizes em trabalhar na empresa. E aí, sim, elas vão produzir muito mais. Então, aqueles 4 dias que elas saíram e deixaram de produzir, a gente está vendo agora e colhendo os frutos de tudo isso, que elas estão produzindo muito mais, porque elas estão muito mais felizes. Então, sempre tentando ajustar essa equação de produtividade com felicidade, que é possível, e é muito mais possível quando a gente entende que junto é bem mais divertido. É muito mais sustentável, é muito melhor de fazer. Então, é essa a minha mensagem aqui para vocês, para iniciar, né? E aí depois a gente bate um papo sobre isso. Obrigada. Muito bom, Dani, muito legal te escutar. Eu só acho que tem um microfone, acho que agora deu. Tem algum microfone aberto aí. Excelente a tua provocação, acho que esse olhar, que eu gostei dessa tua forma de falar do feminino, né? Não do gênero, mas dessa quantidade de afeto que a gente também remonta, né? Do feminino, e também concordo contigo que isso é uma prerrogativa não do gênero, mas do estado de espírito, a forma como a gente acolhe e agrega, né? Engaja as pessoas. Muito legal a tua fala, muito legal a tua experiência, né? E essa transformação que realmente, como tu disseste, não deve ter sido muito fácil, porque a gente vem de todo um preconceito, digamos assim, o preconceito não no sentido pejorativo, mas um conceito já pré-estabelecido do engenheiro taylorista, método, né, controle dos movimentos lá, né, do nosso amigo Ford, e a gente vê que isso vai sendo modificado e é necessária essa modificação, sem perder a qualidade do produto acabado, sem perder toda a técnica que está envolvida, mas que a gente pode fazer isso de uma forma mais agregadora, divertida, né, e humana. Vai ser muito legal, depois de ti, escutar o nosso colega Adriano Panassolo, porque ele é teu sócio, é da mesma empresa, é homem, então vamos ver, parece ser um pouco mais velho do que tu, né, deve estar mais tempo nessa empresa, né, e vamos ver esse lado, né, Adriano, se o que a Dani aqui nos comenta realmente está fazendo a diferença na empresa. O Adriano, ele é coordenador do setor de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da STE, Serviços Técnicos de Engenharia. Ele atua na busca por inovação e principalmente em avaliação de impacto social. Opa, já não é tão aquele engenheiro hard, né? Já está contaminado, né? Ele é cofundador da Habitat e também da Moeda do Bem. Seria legal também, Adriano, tu poder fazer uma palhinha, que eu acho que a Dani não comentou, do que é a Moeda do Bem, nessa tua fala também, complementar. Adriano, sem delongas, a palavra está contigo, meu querido. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, pelo convite aqui de falar com vocês, né? Mas acho que a introdução do moderador foi muito boa, né? Porque me dá a oportunidade de já começar já
já com o carro andando, né? Na verdade, como tu já observasse, né? Eu tenho um pouquinho mais de idade que a Dani, já tenho uma experiência, sou homem, né? De gênero. Mas tu vai ver que eu sou engenheiro em transformação, que tu também já observasse só no comentário. Então, tu já fizesse um resumo de praticamente tudo que eu ia falar, né? Eu sempre digo que eu nasci engenheiro, eu sou filho de engenheiro, me criei no meio do pai em obra, então os 50 anos são de engenheiro, tá? Então, até me formar, eu era filho de engenheiro e vivi sempre em obra com meu pai. Depois eu me formei em engenharia civil na URGS, depois eu fiz a especialização no IPH em hidrologia e saneamento ambiental e montei minha empresa de consultoria na área de engenharia, tá? Então, eu fazia durante quase 20 anos, também na introdução foi muito boa, porque se falou muito em empreendedorismo, e eu acho que quando se fala de futuro, tem tudo a ver com tudo que se falou aqui, empreendedorismo, tem a ver com a cabeça diferente daqui para frente, da gente pensar as relações, tem tudo a ver com isso, né? Então, durante quase 20 anos, eu tive uma empresa de engenharia, onde praticamente fazia projeto e supervisão de obras de rodovia, saneamento, e obra viária urbana. Então, engenheiro puro, 20 anos projetando, mais os 20 que eu tinha antes de me formar, então, como engenheiro, aquele engenheiro que todo imagina, que a Dani falou aí, que deve ter no fio da pessoa, quando vê o engenheiro, era aquele engenheiro Adriano até os 40 anos de idade. O que mudou dali para frente? Quando a gente menos espera, surge uma situação, e eu acabei aqui na STE, então, isso há pouco mais de 10 anos atrás, para criar um setor de meio ambiente. Eu tinha alguma experiência de meio ambiente, muito mais de saneamento, e vim achando que era de uma forma provisória para a empresa para criar o setor de meio ambiente. O primeiro grande desafio foi a gestão ambiental da rodovia do Parque, e aí tinha muita questão social envolvida, que nós reassentamos 600 famílias, convivemos com aquelas famílias durante 3, 4 anos, e em pouco tempo a gente criou na empresa, que não tinha era uma empresa de engenharia pura, um setor de meio ambiente, que conta, em média, com 50 a 70 pessoas só da área ambiental, né, técnicos, de todas as formações, seja uma diversidade enorme. Então, aí já o primeiro choque, digamos assim, que eu fui recebendo aos poucos sem me dar conta. Daqui a pouco eu estava convivendo com mais de 15 profissões diferentes, muito mais mulheres que homens, né, e trabalhando muito na questão ambiental e social. Tinha que aprender automaticamente, aprender com tudo. Isso me deu uma vantagem, porque eu deixei de ser especialista naquilo que eu estava trabalhando e tinha que contar com a especialidade dos outros, e isso é outra coisa, eu acho, outro fato importante para a inovação. O especialista tem mais dificuldade de, como a Dani falou, de reaprender, né? Alguém que se especializou muito numa área, de repente dizer que eu tenho que desaprender para aprender de novo é mais difícil. Como eu fui obrigado a reaprender na questão ambiental, acho que por isso o natural me deu essa oportunidade. Então, foram 10 anos onde a STE começou a destacar na área ambiental. A área ambiental chegou a representar quase 20%, 30% do faturamento, que é grande, da empresa, né, no Brasil inteiro, e eu coordenando essa equipe, montando essa equipe ambiental. Aí são oportunidades que ocorreram, né, que eu digo, graças a Deus ocorreram, que foi mudando aquele perfil do engenheiro. Então, aqueles 20 anos ou 40 de engenheiro puro, daqui a pouco eu estava trabalhando com o meio ambiente, tendo que aprender e trabalhar e conviver com opiniões completamente diferentes do engenheiro. E durante esses 10 anos, por coordenar o setor ambiental, eu era visto as outros setores da empresa como aquele setor diferente, onde os caras são mais malucos, inventam algumas coisas, a área ambiental, muitas vezes eu mesmo senti... eu acho que eu mesmo me desprestigiava no sentido de achar que a área setor ambiental era menos importante que ser engenheiro, né? Então, e no contato, como a gente faz gestão ambiental de grandes obras de infraestrutura, à frente do meio ambiente, lá com o empreiteiro, ou lá com o DENIT, ou lá com o DAER, para defender o meio ambiente era a minha cara. Então, eu sabia muito da engenharia e sabia o quanto era desvalorizado o setor ambiental. Então, eu já tive que começar a aprender, isso foi tudo de uma forma... Hoje eu observo isso. Da gente aprender a não se assustar muito com a questão de que tu pensa diferente. Então, eu acho que isso foi me transformando numa pessoa diferente. E até que em 2017, também outra grande oportunidade,
eu fui convidado para um evento de inovação, eu não sabia, assim, sobre tecnologia e inovação, eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso, e voltei desse evento com a cabeça, aí sim, transtornada e virada. Né? Foi um dia de um evento que, ouvindo palestras e pessoas, maior parte do Vale do Silício, ou grandes empresas nacionais na questão de inovação, né? E entre todas as palestras, eu sempre ficou aquela imagem que foi a apresentação da Embraer, onde eles apresentaram um projeto que tinha sido assinado, um contrato de um projeto iniciando naquela semana, que era um projeto da Embraer com a Uber, de criar o primeiro carro voador que iria voar na Copa do Mundo de 2022, agora. E ele estava anunciando naquele evento que há uma semana tinha assinado esse contrato, em que em 2022 o transporte ia ser por carros voadores, né? E que logo em seguida ia ter já o Uber voador Campinas-São Paulo, em seguida após 2022, isso lá em 2017. E o slide que eles mostraram foi um slide de uma cidade com os carros voadores. Aí, para quem é próximo da minha idade, aí deve lembrar dos Jetsons, né? Os carros tudo voando. E aí, além de eu estar vendo aquele dia inteiro sobre inovação, aquela imagem do Jetson e do voador eu trabalho numa empresa que é a maior projetista e supervisora de estrada. Esse futuro não tem estrada. O que vai acontecer com essa empresa? Né? E eu voltei de lá, né? E aí, imagina, eu estava em 2017, há uns menos de 10 anos na empresa, coordenava o setor de meio ambiente, mas como é que eu vou chegar nos acionistas da empresa, o dono da empresa, diz, olha, a empresa tem 45 anos. Na época tinha quase 900 colaboradores, atua no Brasil inteiro. Olha, cuidado que esse negócio pode não dar certo aí pela frente. Não tinha como. Né? Então, eu fui começar a estudar inovação, mas aqui também tem uma abertura muito grande, né, com os acionistas, e aí eu comentei sobre inovação e disse, olha, nós trabalhamos com licitação pública, termo de referência, inovação, não sei se dá certo, mas lá no teu setor, tu é livre para fazer o que tu quiser, desde que tu mantenha o nosso resultado. Então, isso me deu liberdade, e aí eu aprendi uma primeira grande lição, que inovação, para inovar, a gente tem que ter falta de recurso financeiro. Tá? Porque... e problema. Se tu não tem problema, tu não inova. Né? Se tu tem problema, mas tem recurso financeiro, tu compra a solução. Agora, se tu tem problema e não tem recurso financeiro, tu vai ter que inovar obrigatoriamente. Então, isso eu brigava para ter, tipo, uma cota financeira para a inovação e nunca tive. E, no fim, foi uma grande lição, porque aí a gente tem que realmente pensar em inovação e imaginar. Só que eu vim com aquela cabeça muito de ainda, apesar de ser um engenheiro diferente já, mas de tecnologia e inovar com tecnologia. E aí eu acho que foi eu falei, grandes oportunidades que eu tive na minha vida, e uma delas foi ter cruzado com a Dani aqui dentro. Ela, com o programa que ela falou que estava desenvolvendo aqui dentro, a minha equipe, por ser diferente, foram as primeiras a se candidatar a fazer o programa dela, né? E quando teve a primeira equipe, voltou, eu notei uma diferença naquelas pessoas. E aí, na segunda equipe, eu me candidatei. Eu fui o único coordenador que participei do programa, e aí eu vi, olha, alguma coisa que eu não tinha entendido naqueles, já quase um ano que eu estava estudando inovação, tem tudo a ver com isso aqui, porque para inovar, a primeira coisa que tu tem que perder o medo é de compartilhar ideias, é trocar ideias. Então, aí comecei a mudar isso. Nesse momento, claro que aí a Dani tinha uma proposta aqui dentro de um projeto, eu tinha um de inovação, nós vimos que tinha tudo a ver um com o outro e criamos um projeto único, né, de inovação. E a partir dali ele tomou um outro corpo, né, com muito mais força, acho que um deu força para o outro nos projetos, o dela com muito preconceito, andando, mas com muito preconceito, né, o meu talvez um pouquinho menos de preconceito, mas também sem entender todo, quando nós unimos a força cresceu, né. E aí começou a chegar na alta direção esse entendimento da necessidade de mudança. A gente sempre cita, né, grandes cases, né, de grandes empresas, como a STE sempre foi líder do mercado, que não basta tu ser líder de mercado. Então, tipo, o Blockbuster, existia uma locação em cada esquina, eles tinham uma loja em cada esquina,
e a Netflix foi oferecida lá na origem para a Blockbuster. E ela não aceitou porque, não, peraí, eu tenho uma loja cada esquina, o pessoal vai lá, consome, por que alguém vai ficar na internet 2 horas para baixar um filme que eu não vou poder cobrar? Isso aqui não me interessa. O filme digital foi descoberto dentro da Kodak. E a Kodak disse, não, deixa isso aqui, o nosso negócio é vender filme. Né? O filme não, a máquina digital. O nosso negócio é vender filme. Ficou 10 anos lá dentro da Kodak, até que um concorrente se perdeu 10 anos, é coisa que o Musk da Tesla fez o contrário, que ele é um cara muito mais visionário, de não esconder, porque ele sabe, se eu escondo esse meu mercado aqui, eu vou morrer com ele, né? E hoje acabou, não tem mais a Kodak dos filmes. A ST é a mesma coisa, né? É uma grande empresa, mas ela entendeu que não adianta eu ser líder do mercado, estar olhando os competidores e daqui a pouco o meu mercado sumiu, né? Por outro fato que surgiu em termos de inovação. Então, a gente começou a ganhar força, a alta direção entendeu isso e aí começou a acreditar no nosso projeto a crescer. Outro exemplo clássico que a gente vê é que se nós tivéssemos agora, esses eventos da Senge até março, eram todos presenciais, né? Estaria todo mundo numa sala ali fazendo um evento presencial. Eu não sei o novo normal daqui para frente, mas acredito que vão ter muito menos eventos presenciais e nós estamos fazendo aqui um evento, né, de forma não presencial. Então, são coisas que as pessoas que ainda têm restrição a achar que as coisas demoram, que não muda, que não vai acontecer na minha carreira, não, enquanto eu estiver trabalhando, isso não vai acontecer. Agora se deu para ver com essa pandemia que vai acontecer tudo muito mais rápido, né? Bom, aí a partir daí, eu nem vi quanto tempo eu tenho, aí depois me dá um toque, se eu chegar nos 10 minutos, eu dou uma parada aqui, a gente continua conversando depois. Na verdade, tem 5 minutos. Então, a partir daí, nós começamos um projeto de inovação na empresa, né? Aí, esse projeto aí eu e a Dani, não se pensava ainda em Habitat, ou seja, era inovar na empresa, né? Além do setor de meio ambiente, para fazer crescer para a empresa inteira. Nós passamos, então, um período, um ano, digamos, 2018, muito com a questão da cultura, de mudar a cultura das pessoas, porque aí também a gente vai aprendendo muita coisa. Por exemplo, o setor com mais dificuldade, as pessoas com mais dificuldade de inovar são aqueles mais especialistas, que no primeiro momento a minha impressão era o contrário, tipo, um cara muito especialista de tecnologia que já inventou um monte de coisa vai ser o mais fácil. Não, é o que tinha mais restrição, porque tu tem que aceitar, como a Dani falou no discurso dela ali, olha, a minha ideia não é melhor, nós temos que compartilhar, e para aquele cara que estudou 30 anos uma coisa que hoje ele acha que é o melhor, é o que tem mais dificuldade de aceitar outras ideias para construir em conjunto, né? Então, isso a gente trabalhou 1 ano quase aqui com a questão de mudança de cultura na empresa, né? Depois, a partir desse ano, nós tivemos uma consultoria para ajudar a gente a capacitar em termos de inovação aqui dentro. Então, nós passamos mais de 1 ano fazendo pitch days, que a gente recebia startups uma vez por mês, e convidava, era livre, além dos coordenadores de cada setor, mas para os colaboradores assistirem aqueles pitch de startups com ideias novas, poderia servir aquelas ideias para eles, no caso, ou simplesmente para ver que, às vezes, uma grande solução pode resolver, uma pequena solução, em termos de custo, pode resolver um grande problema, né? Então, isso começou, então, uma questão de capacitação nas empresas, o pessoal entender de uma forma diferente. Se deu uma abertura para ouvir todo mundo, então essa equipe de consultoria começou a ouvir, de dar liberdade para as pessoas falar, que a gente sabe também que no nosso meio, às vezes, às vezes até inconsciente, mas certo controle do poder em função de tudo passar pelo coordenador, pelo diretor, e a opinião ser só dele, e de um subordinado, às vezes, ter receio, porque nas grandes corporações o principal empecilho para a inovação é o seguinte, e serve para o coordenador, para o diretor, né? Que se tu tiver uma grande ideia, talvez tu ganhe lá um extra a mais, um salário a mais, ou algum benefício, ou só um muito obrigado e parabéns. Agora, se tu der uma ideia errada, ou algum negócio não der errado, tu pode perder teu emprego. É muito desproporcional, a maioria das pessoas não arriscam isso, né? Então, e é uma dificuldade. Então, quando uma empresa de fora, a consultoria, começou a ouvir, eles chegaram para nós com 70 ideias diferentes. Disse, olha, essa equipe, eles vieram para conhecer a empresa e disseram, olha, aqui não precisa trazer
alguém para trazer ideia. O pessoal já tem muita ideia. Aí o nosso trabalho, no primeiro momento, foi selecionar as ideias que seriam mais indicadas para os negócios da empresa no primeiro momento e começar a trabalhar em cima delas. Então, em 2019, já se teve vários projetos de inovação que começamos a trabalhar aqui dentro, né? Até que, no fim de 2019, quando já mais maduro, se chegou à conclusão, e também vendo cases de outras empresas, a gente sem saber como é, a gente sempre quer uma receita pronta, né? Como é que é melhor para fazer inovação? E a gente já chegou à conclusão, não tem receita pronta, cada empresa vai ter a sua. E nós, depois já desse período, 2017, 18, 19, a gente chegou à conclusão, olha, nós vamos ter que criar um spin-off, uma empresa de inovação. E aí, por dois principais motivos. O primeiro, que quem procura, um cliente que procura STE, quem é que vai procurar uma empresa grande, conceituada no mercado, com 40 anos, ela vai procurar para quê? Por que escolheu aquela empresa e não uma empresa pequena? A maior parte das vezes por segurança. Eu sei que essa empresa vai me entregar o produto, o melhor produto, porque ela está no mercado todo esse tempo e eu confio nela. Isso é um paradigma contrário de inovação, né? Então, e também como uma empresa como a STE, que também tem toda essa responsabilidade de todo esse passado dela, né, de todo esse acervo, chegar para um cliente e dizer, olha, vamos testar algo, se não der certo, a gente tenta de novo, também não dá certo, né? Então, a gente sempre compara uma grande corporação a um grande transatlântico, um grande navio. O grande navio, ele dá segurança, ele leva longe, com tranquilidade, muita carga, mas ele tem uma capacidade de mudar de rumo bem mais limitada, né? Quando se fala em inovação, tu tem que jogar lancha e bote para o mar, tá? Então, é isso que a STE joga, a lancha, ela vai testando, e claro, muitos desses barcos, esses projetos, essas lanchas vão afundar, mas elas vão ter agilidade de encontrar a melhor solução antes dos outros, né? Então, o Habitat não é nada mais nada mesmo que essa lancha que vai para o mar e ela vai procurar o melhor caminho com mais facilidade e muito mais agilidade. E o caminho que ela encontra, há uma tendência desse transatlântico depois estar arrumando em função disso, né? Então, o Habitat, uma das razões é essa, né? Que aqui, então, quem a gente recebe aqui no Habitat, o discurso é esse, olha, vamos tentar junto, se der certo o negócio é nosso, se não der, se der errado, nós vamos para o próximo, nós vamos gastar pouco, porque nós vamos errar rápido, tá? Que é um discurso completamente diferente da STE, mas por trás disso tem todo o conhecimento da STE, a carga da STE em cima dos assuntos, né? E o outro porque a STE é uma empresa de consultoria, não é um empreiteiro, né? Se fosse um empreiteiro, ele estaria fazendo inovações para resolver o problema dele. A STE vem de engenharia, então ela tem que resolver o problema dos outros, ou do mercado, ou da sociedade. Então, a ideia aqui é vender inteligência de engenharia com inovação, e aberto, está convidados os empreiteiros, as universidades, as associações, sociedades, sindicatos, startups, todo mundo para vir para cá, para em cima de algum problema nós criarmos uma nova solução, tá? E aí, o Habitat, para concluir em termos de Habitat, a ideia é de criar um hub concentrado em 3 pilares: infraestrutura, que é o que a STE conhece muito bem; mobilidade, porque nós trabalhamos com a questão de urbana, e muito com transporte; e sustentabilidade, que a gente sabe que daqui para frente não tem como se viver sem sustentabilidade. E aí, sustentabilidade, no fim, tem que falar da moeda, né? A moeda é um grande sonho que nós podíamos, acho, falar o dia inteiro aqui, que com isso, nessa aproximação minha e da Dani, nós criamos uma startup social em função de uma ideia que surgiu lá atrás, de como a tecnologia, porque a gente vê que a tecnologia, ela traz muita facilidade para quem tem poder aquisitivo. Nós estamos com um celular que pode fazer muita coisa, mas aquelas pessoas que não têm essa oportunidade, elas vão ganhar vantagem com a tecnologia, com a inovação, ou vão ter mais um grupo de desempregados aí na frente? Com esse foco, nós temos o foco da moeda de trazer inovação e sustentabilidade com foco naquelas pessoas que talvez que precisam. Nós queremos investir nisso. Então, aí, a moeda é um projeto que, durante os primeiros 40 dias de pandemia, a gente distribuiu 38 toneladas de alimento para 8 mil pessoas de forma digital, eu digo, foi à distância, que é um projeto sensacional, né, que a gente fez da moeda. Eu acho que eu
essa introdução. Eu acho que já fui longe, aí vamos conversar. Não, capaz. Eu acho que essa é uma coisa interessante. Quem trabalha com inovação, Adriano, a gente tem muito o que falar e a gente se empolga, a gente vê aí a tua experiência e toda essa trajetória tua. É muito legal de ver a narrativa tua, de toda a parte de conversão, né? E eu acho que foi muito rica essa tua dobradinha e esse casamento com a Dani aí, mudando, né, essa conformação de uma empresa tradicional no mercado e trazendo esses ingredientes para um novo tipo de posicionamento. E aí eu retomo de novo essa ideia do engenheiro empreendedor. Eu acho que vocês trouxeram aí um caso fantástico de engenharia empreendedora, digamos assim. Nesse sentido, e tentando aproveitar o nosso máximo tempo, embora, né, a gente queira fugir dos tempos e movimentos, a gente tem um negócio que nos limita, que é chamado tempo, né? Que o Einstein até tinha um pouco de razão quando ele falava que tempo era relativo, mas quando a coisa flui e é legal, o tempo voa. Não sei por quê. Quando as coisas estão ruins, quando a gente está doente, quando a gente está com uma preocupação, parece que o tempo não passa, né? Agora, quando o papo é legal, ele voa. E aí eu queria, então, com isso, apresentar, introduzir meu grande coordenador aqui, professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, nome de desembargador, né? O professor Luiz Carlos é uma grande liderança nacional, ele já está passando a fronteira do Estado, ele é um agitador por natureza, um empreendedor fantástico, diretor da nossa escola de engenharia, eu também sou egresso da URGS, tive aula no Centenário, né, e professor aí, um grande representante, vem à frente aí de uma série de projetos maravilhosos, um entusiasta aí do poder de colaboração, de coordenação da sociedade, da chamada quádruplice hélice, juntando academia, empresários, empresas, negócios com governo e sociedade. E é muito lindo esse projeto chamado Pacto Alegre, que eu tive a honra de fazer parte, faço parte até hoje, né? Trabalhei fortemente nessa primeira concertação, mas o professor está levando à frente aí uma série de frentes bonitas, apesar de toda a pandemia que nós tivemos que fazer aí, né, pegando o exemplo do Adriano, botar lanchas no mar para poder contornar aqueles projetos que a gente tinha elencado no ano passado, mas estamos vivos, né, com um monte de expectativas na frente. O professor Luiz Carlos também, pelo visto, eu estou rodeado de engenheiros civis aqui, eu só estou respirando pó de concreto. O Carlos não é também? Eu pensei que o Carlos também fosse civil. Né? Não. Ah, bom, então estou mais aliviado. Mas o professor Luiz Carlos, ele é engenheiro civil, trabalha com inovação tecnológica, formação de ecossistemas de inovação, fomenta o empreendedorismo. É uma honra estar contigo aqui. Passo a palavra para ti e eu tenho certeza que tu vai gastar os teus 15 minutos assim, brincando também. Não, vou tentar ser mais curto, mas vamos lá. Vivok, fantástico estar contigo, né? Parceiro de tantas conspirações do bem, né? Do Pacto ao Brothers in Arms e muitas outras, assim, né? Um dos grandes engenheiros empreendedores que a gente tem aqui, que na verdade a gente precisa de empreendedores em todas as áreas, né? Ou seja, a gente precisa da engenharia, precisa de empreendedores. Esse é um espírito do século XXI, acho que é até importante dizer isso, né? Logo do início. É prazer ouvir aí, agradecer o convite do Senji, da Nancy, de todos aqueles que se preocupam sempre, né? Que o Senji tem esse canal para ajudar a desenvolver os engenheiros, ajudar a entender o que está acontecendo com a nossa profissão. E é um prazer aí ouvir o Adriano, a Dani, eu já tinha ouvido um pouquinho do trabalho de vocês, prazer conhecer os dois. E o Carlos foi meu companheiro de doutorado, a gente tem uma longa história lá, né, de estar em Manchester juntos, né, pensando a gente mal antecipava o que ia acontecer desde a pandemia até tudo que a gente está vivendo hoje em dia. Bom, vamos lá. Muito bacana, né? Realmente transformador, a gente tem uma nova mirada de engenheiros, Adriano. Eu também passei por gestão de riscos primeiro, que foi equipes multidisciplinares, trabalhando muito com a engenharia, com a sociologia aplicada, com o urbanismo, com a acupuntura urbana. Passamos pelo Pacto, aí sim, né, explodindo isso. É muito transformador, acho que os engenheiros, né, cada vez mais entendem que eles vão ter que trabalhar
em equipes multidisciplinares, e é por isso que a gente precisa de um engenheiro diferente, né? Eu acho que o século XXI vai nos colocar problemas muito mais complexos e que não permitem mais aquela abordagem que a gente tinha no século XX do engenheiro trabalhando num gabinete, resolvendo um problema técnico, com pouca comunicação, e é por isso que a gente está tão angustiado com esse novo tipo de engenheiro. E aí eu volto um pouquinho para a provocação, né, que o Sanji nos fez do futuro da engenharia. É difícil falar de futurologia nesse momento, porque nesse século exponencial a gente tem tantas alterações tecnológicas, tantas alterações de dinâmicas sociais, que qualquer chute do que vai ser o futuro ali, ele pode estar muito errado, né? A gente está num cotovelo de desenvolvimento e todo mundo está procurando um pouquinho sinais de que futuro vem aí logo à frente, né? O futuro do trabalho, o futuro da engenharia, o futuro da tecnologia, o futuro das relações sociais, o futuro do mercado imobiliário, que a gente sabe que pode ser bastante impactado agora, né, com talvez algumas coisas, né, de infraestrutura as a service, coisas que vão começar a entrar ali, menos, né, ser dono da infraestrutura e mais utilizar essa infraestrutura como serviço. Isso deve ser uma coisa que logo aí, depois da pandemia, começa a aparecer como uma tendência do nosso mercado, que pode transformar bastante a maneira como a gente produz habitações, por exemplo, nós somos engenheiros civis. Mas o interessante disso é que a gente, de qualquer maneira, não pode deixar de tentar antever o que vem no futuro e deixar de entender quais são as características fundamentais, né? A primeira delas talvez seja o seguinte: não existe um futuro que a gente possa imaginar para a humanidade que não tenha engenharia. A engenharia é fundamental para a sociedade moderna. Em todas as suas diferentes vertentes, a engenharia, na realidade, ela dá a infraestrutura para que a gente possa pensar nas cidades, para que a gente possa pensar na atividade humana, né? Ou seja, nós vamos precisar de engenheiros, e nós vamos precisar cada vez de mais engenheiros, de melhores engenheiros e de engenheiros mais completos. Então, quando a gente fala no futuro da engenharia, a gente olha um pouquinho para engenheiro que a gente conseguiu, né, formar nesses últimos, né, várias centenas de anos, principalmente no século XX, quando a gente disparou muito isso, mas a gente começa a pensar naquele engenheiro, como é que vai ser esse engenheiro quase transformador social. Porque se tem alguma coisa, e é engraçado, a gente tem esses preconceitos, né, Dani, como vocês estavam falando, e quando a gente pensa no engenheiro, normalmente a gente pensa no engenheiro civil, no engenheiro mecânico, né, aquele engenheiro bem core, assim, das primeiras engenharias. Mas hoje, se a gente pensar, a gente tem engenheiros que vão lá, né, do engenheiro de alimentos, o engenheiro de computação, a gente tem um engenheiro biomédico, a gente tem um engenheiro que está trabalhando com a parte toda de materiais, a gente tem engenheiros de todas as naturezas. E por que todas os campos de conhecimento acabam tentando gerar alguma coisa mista com a engenharia, né? Por que a gente tem parcerias lá com a física para fazer um engenheiro físico, com a produção para fazer um engenheiro de serviços lá na praia, aqui na URGS? Porque tem uma característica fundamental da engenharia, que é essa capacidade de olhar conhecimentos fundamentais, né? E a gente está falando aí de matemática, de física, de química, de ciências sociais, e pensar em como é que a gente bota isso dentro de um pacote que transforma a realidade, que tem uma entrega. Essa questão pragmática do engenheiro, né, eu acho que é o que de alguma maneira diferencia ou identifica, né, é uma linha mestra que une os engenheiros, e por isso que a gente fala muito dessa capacidade de resolução de problemas do engenheiro, né? Na hora H a gente não adianta dizer, peraí, não desenvolvemos ainda a teoria física mais adequada, aquele modelo matemático não está muito bom, não vou construir o prédio, não vou fazer a estrada, não vou fazer a máquina, não vou fazer o alimento, não. A gente tem que fazer um coeficiente de ajuste, a gente tem que tentar usar alguma questão pragmática, mas a gente precisa produzir, a gente precisa transformar a realidade, a gente precisa criar materiais, a gente precisa avançar, a gente precisa dar bem-estar para as pessoas. Então o engenheiro é obrigado a ter uma base teórica muito boa, mas ele tem capaz de se reinventar, e mais do que isso, de ter coragem de testar as coisas na prática, né, com as limitações que a gente sabe que tem muitos dos conhecimentos. Então essa questão do engenheiro, ele tem uma semente criativa e empreendedora, que muitas vezes é o que permite que a gente leve engenheiros lá para o campo das finanças, que a gente leve engenheiros, né, quando teve aquela crise dos anos 80, para dentro do Tribunal Eleitoral para fazer as urnas eletrônicas, para dentro do sistema bancário para fazer a automação bancária do país. Foram esses engenheiros que, de alguma maneira, trabalhando com outras profissões, criaram coisas que hoje assombram, assim, né, e fazem o país ser líder em muitos desses campos. Mas o engenheiro, ele precisa cada vez mais de protagonismo, de senso de propósito. Eu acho que a gente, nessa virada de século, a sociedade inteira está buscando um senso de propósito maior. Não é à toa que a gente vem discutindo, né, embora a gente já tivesse isso desde os anos 70, 80, a questão da sustentabilidade, hoje a gente tem uma
um senso de urgência em relação à sustentabilidade muito maior. A gente sabe que o nosso tempo para fazer mudanças está se esgotando, que essas mudanças precisam ser mais rápidas. Essa lógica de startup que a gente tanto fala aqui, né, Vilvoc, esse senso de que assim, é necessário agir agora, não adianta ficar fazendo planejamentos de muito longo prazo sem ir para a prática testar isso, aprender, né, porque a prática normalmente nos surpreende. E eu acho que a gente começa a ter um engenheiro diferente nessa virada de século. Ele começa a ter que sair do seu casulo, né, técnico, e começar a se relacionar com outras áreas. E isso vai ser cada vez mais necessário, porque a gente tem tecnologias tão transformadoras, né, que daqui a pouco a gente vai ter, sei lá, boa parte da produção tradicional na engenharia civil, nosso campo aí, talvez seja feita por robôs daqui a algum pouquinho. A gente tem inteligências artificiais que estão fazendo boa parte, né, de diagnóstico, seja na saúde, seja de textos legais em cima dos advogados. Então, o reposicionamento dos profissionais, como, né, na parte criativa, na parte de relacionamento, na parte de troca de ideias, ela vai ser fundamental. E não é à toa, então, que a gente vê essa transformação, e a URGS é uma das líderes nisso, a gente dentro da lógica da aliança, né, a grande aliança, a URGS, PUC e Unicinos, está trabalhando com o pessoal da PUC, também da Unicinos, que vem das diretrizes curriculares nacionais, né? Ou seja, a gente discutindo muito dessas coisas que a gente está, dessas angústias desse engenheiro que certamente vai ter que ainda ter esse core técnico, mas precisa de mais habilidades sociais, precisa ter mais conexão das ferramentas que ele recebe na engenharia, né? A gente fala muito sobre a questão de gestão de projetos, o engenheiro que seja capaz de entender a complexidade do seu projeto, se relacionar com outras disciplinas, que seja capaz de expor suas ideias, né, que, portanto, tem que ter experiências durante a formação desse engenheiro que permitam que ele desenvolva esse lado humano necessário, né, para a gente poder lidar com, inclusive, a divergência de visões, né, que precisa se reconhecer a divergência para achar a convergência e para poder transformar a sociedade, né. O engenheiro, ele passa a ser um ator ativo da sociedade, ele tem muito poder de transformação, mas ele tem que conseguir entender esse diálogo. Então, a gente, dentro das diretrizes, a gente começa todo um caminho novo em que a gente abandona um pouco toda a lógica do século XX, né, do número de disciplinas. O engenheiro fez resistência dos materiais, ele fez lá cálculo estrutural, ele fez programação 1 e 2, ponto, tá, é engenheiro porque passou por todas aquelas disciplinas. Isso funcionava, mas a gente precisa mais do que isso. Agora a gente precisa ter certeza que a gente desenvolveu essa competência de que o engenheiro é capaz de integrar aqueles conhecimentos, né, que ele é capaz de fazer senso de como é que uma coisa se relaciona com a outra e como é que isso vai estar impactado por limitações ambientais, por limitações econômicas, que eu vou ter que fazer trade-offs, né? A gente fala muito, né, que a gente ensinava os engenheiros muitas vezes a fazer coisas novas, mas pouco ensinava eles a trabalhar com a implementação disso, né, com todas as suas dificuldades na prática, né? Então acho que a gente aí começa a sinalizar um pouco o que vai ser essa nova engenharia. Vai ser um engenheiro que vai ter que ter essas habilidades diferenciadas. E para isso está todo mundo pensando em como é que a gente vai oferecer essas práticas já desde cedo. Assim como a gente vai ter que pensar, e talvez o Senji seja um ator fundamental em relação a isso, como é que a gente capacita, transforma essa mesma experiência que tu teve, Adriano, que eu também tive, né, com a inovação, com a gestão de risco. Nós vamos ter que expor os nossos engenheiros mais antigos a um pouco disso também. Essa transformação tem que ser mais ampla, né, porque senão a gente vai ter um problema generacional, né, ou geracional aí, no qual a gente tem um problema de linguagem, inclusive, desses novos engenheiros que estão chegando, com uma cabeça nova. Os estudantes que chegam para a engenharia hoje já têm uma questão de senso de propósito que é totalmente diferente da minha geração dos anos 80, né, e a gente vai ter que saber falar com esses novos estudantes, né, e o filho que acordou agora, que também vai estar aqui do meu lado um pouquinho aqui enquanto a gente fala, né, com essa juventude toda aí que vai estar muito mais premente, inclusive, salvar o planeta no sentido bom, né, no sentido de realmente buscar caminhos mais sustentáveis e equilibrados. Então a gente está passando essa transformação e eu vejo esse engenheiro, uma das coisas que a gente vai precisar é essa questão do relacionamento interpessoal e outra é a questão do relacionamento com os dados, né? No momento que a gente gera grandes nuvens de dados, que a gente vai ter uma automação ubíquota, aí, né? Ou seja, em todos os locais aí, quase todas as engenharias vão ter que ter uma noção de como se relacionar com esses dados, como a gente talvez não tenha tido na nossa relação, né? Ou seja, todos os nossos engenheiros vão ter que ter um pouquinho de ciência de dados dentro deles, por quê? Porque eles vão estar recebendo muito mais input de dados, né, em real time do que toda a nossa geração. Então a gente vai ter que talvez repensar um pouquinho a formação desses engenheiros, a gente vai ter que repensar um pouquinho as experiências que a gente vai dar. A gente está começando a introduzir muito num projeto piloto aí do PMG, né, que é essa rede de 8 universidades estão pensando muito na transformação do ensino de engenharia, junto com alguns dos melhores parceiros americanos, que é como a gente
introduz no próprio currículo experiências que vão permitir que esse cara trabalhe mais em equipe, seja mais criativo, tenha mais liberdade, né, que possa falhar mais vezes, né, Vilvoc, que é tão importante na cultura da inovação, né, a gente tolerar a falha, que é uma coisa que a gente não tolerava, porque uma falha do engenheiro, né, nos aspectos técnicos, ela custa muito caro, ela vai causar muitos danos, perder vidas. Calma. Então, assim, já quase indo para o final, porque eu vou ter que dar um atendimento aqui, a esposa saiu aqui, eu estou com ele, tá? A complexidade, essas ondas novas, e é muito bacana ver que algumas empresas já estão começando a sentir isso, as novas gerações, né? Se a gente vê a Randon, que é uma empresa que tem muita engenharia, a liderança que foi feita, como eles criaram a Hélice primeiro, como eles abriram para inovação aberta, como eles criaram agora o Hub da Conexo, como eles estão trazendo, né, gente de fora para trabalhar nos seus problemas e se reinventando. Por quê? Porque a gente tem uma sensação de permanência, né? De que o nosso mercado, só porque deu certo até hoje, vai continuar dando certo. Eu quero a SDE, de alguma maneira, recebeu de ti de que as coisas vão mudar. Então, talvez essa mensagem tenha que ficar no ar, né? Nós precisamos de novos engenheiros preparados, inclusive, para fazer frente a um século que vai ter muitas mudanças. Para isso vai ser fundamental que a gente transforme a cabeça das pessoas e que a gente transforme as nossas empresas. E aí acho que a gente pode interagir um pouquinho nessa discussão aí. E estamos juntos nessa transformação de cidades, de engenharia, de empresas, de pessoas, que é para a gente fazer uma sociedade melhor, né? Que a engenharia, que a inovação seja um meio para a gente poder fazer mais qualidade de vida das pessoas nesse século XXI. Abração, gente. Muito legal, Luiz Carlos. E engenheiro também tem que cuidar de filho, né? Ainda mais isso também hoje. Muito bom, eu sabia que o Luiz Carlos é uma verdadeira metralhadora, tem muito conteúdo, é legal a gente ver aqui a aliança juntas, eu representando a PUC, o Luiz Carlos a URGS, e agora, de imediato, eu passo ao colega Carlos Alberto Mendes Moraes. O Carlos, ele é pesquisador em desenvolvimento e extensão inovadora do CNPq, professor nos cursos de mestrado e doutorado da engenharia civil, por isso que eu pensei que tu era engenheiro civil, Carlos, da Unicinos, coordenou 80 projetos de pesquisa tecnológicos, possui 9 patentes, então, além de dar aula, ele também trabalha, né? 3 patentes depositadas, 6 concedidas, 6 desenhos industriais concedidos, então, um sujeito aí de uma larga experiência, um grande currículo, tenho certeza que ele vai fazer um fechamento bacana nessa rodada aí, discutindo o futuro do engenheiro, que é tudo isso que o Luiz Carlos falou, e que o Carlos vai dar sequência aí. Está contigo o bastão, Carlos. Está mutado ainda, está mutado, Carlos. Eu não estou te escutando. Vem cá, mamãe já vai estar... Alô? Vem cá, papai. Não te escutei, estou escutando o Luiz Carlos. Luiz Carlos, calma. Luiz Carlos, tu desliga o teu microfone, Luiz Carlos. Não estou te escutando. Quem sabe tu tira o teu microfone do... agora voltou. Agora deu. Agora voltou. É um problema de engenharia. Funcionando até agora. Então vamos. Meu problema. Eu vou colocar de volta agora, vai funcionar. Lá, faz parte. Quem sabe faz ao vivo. Tá, beleza. E agora? Estamos contigo, Carlos. Maravilha. Funcionou, né? Pequeno... que a gente tem que resetar e voltar de novo. Questão da modernidade. Bom, eu agradeço aí ao Senji, a Nancy em especial, o convite. Obrigado, Vilvoc, pela apresentação. E como eu tinha já dito lá no fundo, antes de começar, né, ser o último, o meu caderno aqui só foi riscando tudo que vocês já falaram e que fazia parte também da minha fala. Mas acho que o Luiz, conheço também de longa data, aí, foi realmente uma metralhadora. Mas, assim, acho que a experiência de cada um de nós traz, né, alguma coisa a mais sempre naquilo que a gente pode estar falando do futuro do engenheiro, do futuro da engenharia, né? Ainda bem que a temática não foi o engenheiro do futuro, né? E daí é mais complexo ainda de falar, mas vou na linha do Luiz, né? A engenharia vai continuar, né? Acho que nós vamos depender muito e cada vez mais da engenharia, mas uma engenharia diferente mesmo.
eu fiquei pensando muito ao longo das falas de vocês, né? Eu sou engenheiro do século XX e sou um professor de engenharia do século XXI, né? E a gente, se olhar para trás, a gente vê uma diferença fantástica, assim, do que nos era impelido, né? Então, eu era um engenheiro da linearidade, então até essa palavra não apareceu muito, então eu era um engenheiro linear, um engenheiro que tinha que dar lucro, né? Então, cada vez que alguém de uma empresa para fazer palestra para nós, alunos de engenharia no século XX, ele dizia que nós éramos sinônimos de lucro. Não dá lucro, está fora, né? E acho que o engenheiro que vem para o século XXI, ele é um engenheiro, ou a engenharia tem que encarar ele de uma forma diferente, né? E ele tem que encarar a engenharia também de uma forma diferente. Bom, nessa linha, né, o que a gente pode ainda trazer aqui para nós, assim, o Luiz já falou, eu ia dizer assim, sinto muito quem está fazendo engenharia, ou pensa em fazer engenharia, que vai continuar tendo cálculo, vai continuar tendo física, vai continuar tendo química, as suas disciplinas específicas para cada uma das engenharias, porque isso dá a base exatamente para ele galgar outras competências, e principalmente as competências mais soft, né, como o Vilvoc introduziu no início, porque essa capacidade lógica que a engenharia nos traz, o pragmatismo, né, ele nos ajuda muito, né, a sermos críticos, e nós precisamos ser críticos. O engenheiro, isso trazendo algumas expressões que ainda não foram comentadas, mas que estão dentro daquilo que já foi falado, né, cada vez mais nós precisamos ter uma análise crítica dos processos muito aguçada. Quando se fala aqui, os colegas trouxeram, questão social, ele é um ser social, ele tem que ser colaborativo, ele tem que pensar na questão ambiental, ele está dentro de um sistema econômico, né, de um sistema político e de um sistema cultural, né, que traz uma série de diversidades, né, cada vez mais estabelecidas e cada vez mais importantes para a gente em termos como cidadão, né? Então, quando a gente fala hoje em sustentabilidade, acaba já não sendo mais somente o tripé da sustentabilidade social, econômico e ambiental, mas nós somos seres políticos também, nós temos posições, né? E essas posições, assim, aquela ideia do engenheiro relatório, né, ela não pode mais existir no século XXI e no que vem à frente, né? Ele é um ser social, e como sendo um ser social, ele tem que estabelecer uma série de competências que são necessárias. A gente passou muitos anos na nossa formação tendo aquela disciplina de economia, por exemplo, que é uma disciplina que era assim, a gente achava aquilo como caça-níquel, né? É mais uma daquelas que engenheiro, mas eu não posso me preocupar com isso. Não, eu tenho que me preocupar com a questão econômica, né? E a questão econômica hoje toma um outro patamar, porque ela se relaciona com a questão ambiental fortemente e com a questão social. Já foi falado aqui, né? Não tem mais como dissociar isso. E na formação do engenheiro é fundamental ele repensar isso. Então, ele está se reengenheirando, ou se reciclando, ou se reinventando. São palavras que já vieram aqui também, né? Então, o engenheiro, esse que está sendo formado no século XXI, ele não pode se pensar nesse pragmatismo do engenheiro relatório, o engenheiro que dá resultado numérico no final de determinado processo. Ele tem que ser um engenheiro que tem pensamento sistêmico, né? E, digamos, isso já trouxe, e ética. E, ao mesmo tempo, como todos trouxeram a questão da inovação e do empreendedorismo, correr risco, né? Eu acho que o engenheiro do século XX, né, e eu me coloco, penso na minha formação, se exigia muito pouco da gente correr risco. Não, a gente tinha que dar resultado, né? E a gente não podia correr risco, né? E aí a gente vai para pós-graduação, mestrado, doutorado, e ali começa a se falar um pouco que a gente pode correr riscos, né? E hoje a gente volta para a graduação no século XXI e faz os alunos errarem propositalmente para ele poder ver que ele tem que correr o risco, ao mesmo tempo um risco
que ao longo do tempo tem que ser muito bem calculado para, obviamente, né, não trazer problemas financeiros para a empresa que ele representa como empreendedor, ou um empreendedor como empresário, ou empreendedor, como o próprio Vilvoc falou, que eu também acho, empreendedor dentro das próprias empresas já estabelecidas. E talvez esse seja o mais difícil, né? E esse talvez seja o maior desafio das nossas empresas já consolidadas e implementadas, né? Aceitar o empreendedorismo e aceitar o engenheiro empreendedor, o engenheiro que cria, o engenheiro que vai mudar, né, como a Daniela e o Adriano comentaram aí, que vem trazendo para dentro da empresa que eles aqui estão representando. Enfim, eu trabalho na área ambiental, né? Trabalho eu sou engenheiro metalúrgico, né? Talvez, se não a mais, mas uma das engenharias de base, né? Estabelecidas no mundo, né? Uma engenharia que trabalha com os materiais. E aí eu vou dar minha última agregação ao evento, né? Que quando a gente hoje pensa esse engenheiro, esse futuro da engenharia, a gente tem que pensar uma engenharia circular, né? Uma engenharia que não é mais linear, ela não pode ser linear. Caso contrário, não só engenharia nós não vamos ter, mas um planeta, né, sustentável e habitável. Então, a circularidade na economia e nos processos produtivos vai ser fundamental. Ela está sendo cada vez mais fundamental. Por quê? Eu, como engenheiro metalúrgico, trabalho com uma outra questão, que é a questão dos materiais, né? Porque os materiais são finitos, né? Nós estamos falando aqui da questão de dados, né? Cada vez se manipula mais dados, cada vez a automação toma mais conta do nosso dia a dia. A indústria 4.0, que está sendo tão discutida hoje, mas ela só vai se consolidar se a gente tiver processos e produtos sustentáveis. E para isso, nós em breve não teremos mais determinados materiais fundamentais para que a indústria 4.0 funcione, porque ela depende dos nossos dispositivos eletrônicos, consequentemente dos semicondutores, coisinhas minúsculas, mas que esses materiais e metais eles estão em extinção no planeta, né? E aí como é que a gente resolve isso tudo se nós temos que continuar crescendo, como disse bem o Luiz agora há pouco, nós temos que continuar desenvolvendo tecnologia. A nossa sociedade humana exige isso. Portanto, nós temos que reaprender. E aí o engenheiro, né, isso que eu trago muito para dentro das minhas atividades acadêmicas de gestão e gerenciamento ambiental, o engenheiro tem que se reinventar quando ele pensa em desenvolver algum novo processo ou novo produto. Ele tem que pensar em tudo isso que já foi dito aqui, e mais na questão da circularidade. Ele tem que pensar que o produto dele todinho tem que voltar depois do consumo. Caso contrário, nós não vamos ter materiais suficientes para dar conta de toda essa evolução, né? Se falou no Tesla, né? O Tesla com os carros voadores, ou carros autômatos, ou carros elétricos, nada disso vai acontecer se não tivermos, né, materiais para atender essa demanda, né, de sustentabilidade, inclusive, né? Então, a gente se vê aí com um desafio muito grande para o futuro, porque esse engenheiro ele tem que ter essa visão sistêmica, né, de que não adianta eu desenvolver um excelente carro voador e eu não ter materiais para dar conta de produzir esses carros, ou de armazenar energia para eles serem autossuficientes, né, com energia solar, por exemplo, ou energia hidrogênio, enfim, essa visão sistêmica, né, cada vez mais o nosso engenheiro, mesmo que ele seja um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro metalúrgico, um engenheiro químico, ele tem que ter essa visão sistêmica, porque ele depende das outras engenharias. Aí acho que já foi colocado aqui a ideia de transversalidade, eu acho que mais até do que a multidisciplinaridade, né, nós vamos ter que ser profissionais transversais, nós vamos ter que ter cada vez mais entendimento de que muitas vezes o que eu crio pode gerar um grande problema
ali na frente, porque eu não tenho tecnologia, eventualmente, para extrair o metal fundamental para aquele material do resíduo que nós estamos gerando rotineiramente nas nossas cidades. Bom, fico por aí e agradeço mais uma vez. Muito legal, Carlos. Muito obrigado aí pelas tuas contribuições também. Eu estava, enquanto o Carlos estava falando, também estava lendo aqui os comentários da nossa assistência. Muitas mulheres aqui fazendo fortes opiniões, muita gente elogiando o trabalho da STE, elogiando os nossos professores, o Carlos, o Luiz Carlos, enfim. Muito legal estar vendo aí um debate, né, uma assistência tão participativa. E eu acho que aqui tem uma questão importante, né, meus queridos colegas de mesa, que é a questão da capacidade de diálogo, né? Eu acho que o diálogo, hoje, mais do que nunca, através, inclusive, desses instrumentos hoje mais acessíveis de comunicação, mais práticos, cada um de nós, imagina, estamos na nossa casa, o Carlos está com seu filho, né, o Luiz Carlos, isso talvez nos facilite as conexões. Então, diálogos e conexões nós precisamos cada vez mais fortalecer para construirmos, dentro das nossas visões, consensos, né, e evolução da nossa sociedade, porque desafios aí não nos faltam. Temos aí em torno de 10 minutos, um pouquinho menos, para a gente fazer o fechamento desse nosso debate extremamente instigante. E o meu papel aqui é passar a palavra para vocês, para as suas considerações finais, né, fazendo essa réplica do que tudo que foi comentado, e aí passaria, então, a Dani para fazer essas suas primeiras considerações finais, trazendo toda a contribuição que ela trouxe aí, esse olhar bacana. Eu, de novo, sou pai de uma futura designer aqui, que não deixa de ser engenheira também, então eu tenho um apego muito grande por essa questão do feminino entrando nessas áreas mais duras e trazendo essa visão mais ampla, mais holística, mais sustentável, né, e mais humana nesse processo. E a tua fala foi muito legal, Dani. O que tu gostaria de deixar para nós aí como instigação para o futuro da engenharia e desse profissional tão importante nos desafios que nós temos pela frente? Dani, contigo. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e de estar ouvindo todos vocês e aprendendo bastante. Contribuições muito relevantes aqui, eu escutei, gostei muito de participar. Eu acho que a questão que vocês falaram bastante sobre o empreendedorismo, né, sobre ser intraempreendedor, e sobre as dificuldades que eu falei que estava enfrentando aqui ao fazer esse projeto, e que o Adriano trouxe que talvez o meu projeto tivesse um pouco de preconceito quando chegou, enfim, e o dele, com relação à inovação, fosse um pouco mais fácil de ser colocado, mas eu acredito que não é bem assim. Quando tu tenta inovar dentro de uma empresa e está todo mundo fazendo sempre daquele mesmo jeito, né, as pessoas têm medo. As pessoas têm medo, elas acham, bom, e daí? Agora, então, quer dizer que eu não vou mais ser necessário? Porque tem muito isso de achar que existe um perfil inovador e que todo mundo tem que ter aquele perfil. E não é verdade, a gente precisa daquela pessoa que vai sentar e vai fazer o relatório, e a gente precisa daquela pessoa que vai ter novas ideias, e a gente precisa daquela outra pessoa que vai realizar aquelas ideias que o outro não consegue realizar. Então, são diversos os perfis que a gente precisa, e todos são muito importantes. Eu acho que essa é a minha contribuição final aqui, para que ninguém fique pensando assim, putz, então o engenheiro do futuro tem que ser tudo isso. Sim, tem que ser multidisciplinar, com certeza, tem que agregar mais de uma função, não vai ser, eu vou fazer só isso, mas ele tem a sua característica própria, né? Ele tem que fazer muito bem aquilo que ele sabe fazer muito bem. E sempre está cercado de pessoas
em que ele confia e que ele sabe, bom, isso aqui não é para mim. Isso aqui é para aquele perfil, para aquela pessoa, então eu vou pedir ajuda dela, vou pedir para ela fazer. Enfim, é construir a rede, né? Como tu bem falaste, Carlos, não é linear, é um sistema. Então nós estamos todos conectados e somos interdependentes, né? O que eu fizer aqui, o outro lá vai sentir o impacto. Então, nós podemos definir o que cada um faz e todos são importantes. Essa é a minha contribuição final. Muito obrigada. Te agradeço muito, Dani, muito boa, muito rica a tua exposição, bastante desafiadora e mostra aí tendência de futuro, com certeza. Adriano, tuas considerações nessa linha aí, ou em outras provocações que tu venhas a nos colocar aí, nesses minutinhos que nos restam. Como eu acho que usei demais o tempo antes, vou tentar ser o mais sucinto, mais breve agora. Primeiro, agradecer muito essa oportunidade, né, de troca de informações aqui, mas eu acho que como recado final é que, primeiro, nós não temos que ter medo, né, a Dani já falou isso, eu acho que o engenheiro do futuro é aquele engenheiro, como todo mundo já falou, né, o engenheiro já do presente é aquele que não pode ter medo de desafios, né, o maior medo que a gente tem que ter é de ficar parado, porque aí é atropelado. Acho que a grande oportunidade dessa pandemia, imagina aquela empresa, sei lá, um tipo de serviço, um restaurante, que foram, acho que, os mais impactados, um tipo de serviço que o cara tinha tudo planejado, a vida inteira, 15 anos, o meu programa, meu projeto agora, meu restaurante vai ter isso, eu vou ter tudo aquilo. De uma hora para outra, o negócio dele chegou uma pandemia e acabou todo o planejamento dele. Então, a gente lembre disso, pelo menos para acreditar. Não adianta quem se planejar todo... E a gente tem o costume de planejar o futuro com a experiência passada. Com a inovação, o passado cada vez tem menos importância e o futuro é cada vez mais incerto. Então, aproveite e arrisque. E se no momento que tu compartilha teus medos com as outras pessoas, tu te fica mais seguro. Então, aqui um exemplo. Então, as 3 universidades aqui compartilhando conhecimento para o Pacto Alegre. Quando que lá, sei lá, algumas décadas passadas, imaginar as 3 universidades não estarem competindo, que eu quero estar na frente. Esse é o maior exemplo do futuro. E aí, como o professor Luiz Carlos, ou todos já falaram, né, que o engenheiro também é a profissão do futuro, porque tudo tem que ter engenharia. Então, vamos fazer engenharia dessa forma, compartilhando todo o nosso conhecimento e sem medo nenhum do futuro, porque a gente não sabe, ele é mesmo incerto. Tá? E a experiência no passado não vai servir mais muito para te planejar muito o futuro. Acho que era isso. Muito legal, Adriano, muito boas as tuas contribuições. Luiz Carlos, como é que está? Pode falar? Vamos rapidinho aqui, ó. Bora lá, Luiz Carlos. Cara, a mensagem final acho que é desacomode-se, né? Ou seja, eu acho que essa é uma questão fundamental, né? Os desafios que a gente vai ter no século XXI vão ser muito grandes. A gente se acostumou no século XX a desenvolver uma série de tecnologias que não são sustentáveis e dói mudar. Mas para mudar a gente vai ter que ter muita engenharia, a gente vai ter que ter mais tecnologia, a gente vai ter que ter essa... Eu gostei muito de uma inspiração, do insight que me veio quando o cara estava falando, que a gente precisa buscar mais soluções circulares. Né? As soluções têm que ser encaixáveis, tem que reaproveitar material, tem que ter uma visão de todas... A gente começou algumas novas teorias até de metabolismo das cidades, quanto se excreta nas cidades. A gente tem que fazer essa meta-engenharia, que é uma engenharia dos sistemas, né, que começa a aparecer como um dos campos, inclusive, das novas engenharias. E sobre os engenheiros, né, eu acho que a Dani falou uma coisa interessante, tem perfis diferentes, e é muito bacana que tenha perfis diferentes. Isso é uma das riquezas que a gente tenha pessoas com perfis diferentes. Mas as pessoas, muitas vezes, elas se encasburram, elas vão abaixo do seu potencial, elas ficam presas naquele perfil, Dani. Eu acho que o século XXI está nos chamando para ousar errar, para ousar sair um pouquinho diferente, e é tão bacana se reinventar. Eu acho que o Adriano deve ter tido essa sensação quando ele descobriu, de alguma maneira, né, toda a nova face de engenheiro que ele podia fazer. Então, eu deixo aqui não se acomode ao seu perfil. Sim, há perfis diferentes, mas há muito espaço para crescimento para quase todos os nossos engenheiros, sejam os que estão se formando agora, sejam aqueles que já têm uma trajetória, e que talvez sejam os mais importantes, porque pela experiência que eles têm, eles podem talvez ser grandes transformadores, se eles realmente colocarem toda essa experiência em prol de um espírito inovador, um espírito de startup, da gente buscar soluções circulares, conjuntas, a muitas mãos, e que tenham esse DNA empreendedor. Porque o empreendedor é basicamente
a sensação da resignação, né? Ou seja, e isso tem muito a ver com o engenheiro, né? Ou seja, do tentar alguma coisa diferente, não se acomodar. E eu volto então à primeira fase: desacomodem-se. É esse o engenheiro que a gente precisa, um engenheiro que seja inquieto, que seja desacomodado. Muito legal, Luiz Carlos, maravilha. Carlos, agora contigo aí, arremata, faz o gol, tá na área e o goleiro tá distraído, Carlos. Bom, então assim, que saia da zona de conforto, né? Eu acho que isso é fundamental e que seja colaborativo, né? Eu, como eu disse, sou engenheiro do século XX, engenheiro metalúrgico, que nunca assinei uma RT, né? Porque não se assina na minha área, né? Agora está se discutindo sobre isso, e eu sempre, como passei a ser professor no século XXI, eu disse, é o menos importante na minha opinião, né? A colaboração, o trabalho colaborativo, se eu não tenho uma competência, o outro tem essa competência, tipo, nem todo mundo é empreendedor, nem todo mundo é inovador, né? Mas eu tenho a competência que se agrega num projeto colaborativo, eu acho que esse é o caminho, e esse é o caminho para esse futuro da engenharia, de um ser social, né, que também a engenharia social é fundamental, ou até eu diria socioambiental. O SENGE, acho que tem que botar o ambiental ali junto, no socioambiental e econômico. Tá? Esse tripé, no mínimo, ele é fundamental para a gente avançar para o futuro. Obrigado. Muito legal, gente. Estamos aí batendo 6 horas e 2 minutos. Estou eu, que nem o Zambiase, né? 6 mais 2 minutos. E significa que 4 grandes engenheiros, e eu aqui atrapalhando um pouco, intermediando, mas eu fiquei muito feliz, muito contente, aprendi um monte com esses craques aqui, né? E tenho certeza que esse é o novo papel do SENGE, e nós vamos fazer muito mais, né, daqui para frente, né? Nancy, Azambuja, César, temos aí uma responsabilidade enorme de agitar, né, Luiz Carlos, essa engenheirada nova que nós estamos... Futuro de engenharia se discute em várias sessões, né? 1h30 não dá nem para começar, hein? Exatamente. Mas fomos bem pragmáticos. Mas foi sensacional, e eu acho que esse é o nosso caminho. Estou muito entusiasmado, porque eu vejo aí, sou muito otimista, vemos aí uma engenharia forte, aguerrida e com muita gana de fazer a diferença, porque o nosso país merece, nosso país precisa da gente, a população precisa, né? Nós estamos vendo aí a pandemia e todos os desacertos, e eu acho que a gente está na hora de a gente arregaçar as mangas e botar a coisa acontecer, e o sindicato tem um papel fundamental de aglutinar essa força viva e trabalharmos todos, como a Dani aqui, como a nossa grande representante aqui, desse toque feminino, de muita colaboração, muito aconchego, muito engajamento. Muito obrigado por essa honra de estar moderando esse painel fabuloso. Espero que o SENGE tenha gravado e que os engenheiros possam escutar isso que esses nossos painelistas puderam nos compartilhar nas suas experiências. Obrigado, gente, e vamos aí para um final de ano contente, esperando as vacinas e podendo voltar a sair das cavernas para que a gente possa, de novo, nos confraternizar e botar esse país a seguir o rumo que ele precisa. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigada, pessoal. Um abraço. E umas felizes festas a todos os amigos. Felizes festas, bom estar com vocês. Um abração. Obrigado aí. Grande abraço, gente.